Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, deixa eu ser profeta para a sua vida e liberar uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 1 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 1 em diante, que diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Meus amigos, Jesus ele está no monte, no capítulo de número 5, Jesus ele estava no monte, pregando a palavra, ensinando a palavra e falando das bem-aventuranças, e você conhece muito bem esse texto. Jesus ele está em cima do monte, confrontando os fariseus e uma grande multidão que parou para escutar a palavra de Deus. Contrapartida, havia um homem que a Bíblia não fala o seu nome, a Bíblia não menciona o seu nome. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que os anônimos na Bíblia, tanto homens, mulheres e até mesmo criança, como no caso daquele rapaz que tinha apenas pão e peixe, apenas um pão e um peixe, esses anônimos foram pessoas que mais surpreenderam a Jesus, foram pessoas que mais quebraram o protocolo para alcançar o que eles queriam. Agora pega isso aqui e guarda. É melhor ser anônimo e receber. É melhor ser anônimo e receber do que ter nome e títulos e não ser atendido. É melhor ser anônimo e receber do que ter nome e títulos e não ser atendido. Profeta, me dê uma base para isso, simples. Davi ele tinha nome e também ele tinha título de rei. Uma certa feita Davi se apresenta a Deus e disse: Senhor, eu estou a fim de construir um templo para ti. Senhor, eu tenho até o projeto, eu tenho até a planta. Senhor, eu tenho ouro, prata, eu tenho até os utensílios, já está tudo preparado. É uma obra extraordinária que eu irei construir para ti. O Senhor vai dizer para ele: não. Mas calma aí, Davi ele tinha nome, Davi ele tinha títulos, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo Davi tendo tudo isso, Davi ele não foi atendido. Contrapartida, esse leproso, que é assim que a Bíblia o chama, de leproso, ele não tinha nome, mas ele foi atendido pelo Senhor. Jesus ele está pregando, contrapartida havia um homem que estava se consultando com os médicos da época e recebendo o diagnóstico de lepra. A lepra naquela época era a pior enfermidade considerável. A lepra naquela época era uma doença, uma enfermidade que para os médicos não tinha mais jeito, não tinha cura e não tinha solução para essa enfermidade. Esse homem então ele tinha poucos dias de vida, mas na realidade para aquele rapaz a vida dele acabou ali quando ele recebe aquele diagnóstico de lepra. Tudo que ele tinha que fazer era se despedir da sua família, era se despedir da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, era se apresentar até o sacerdote, porque o sacerdote ele fazia últimas vistorias
E depois disso ele iria ser conduzido até um lugar afastado das pessoas, até um lugar afastado da sociedade. Mas o que me chama a atenção, essa é a primeira lição que eu aprendo com o leproso. O que me chama a atenção é que esse rapaz decide se arriscar. Ele decide deixar de lado o diagnóstico de morte e ir ao encontro do seu milagre. Ele decide deixar de lado o diagnóstico de morte e decide ir ao encontro do seu milagre. Agora olha para mim, a decisão é sua. A decisão é sua. Ou você aceita o diagnóstico dizendo que acabou, que já era, que não tem mais solução, que é o fim, ou você se arrisca, se encoraja e parte em busca daquele que pode reverter essa situação. Talvez as palavras do médico você já tem, talvez a palavra da sua família você já tem, talvez a palavra dos seus amigos, até mesmo do seu vizinho você já tem, dizendo que já era, que acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que é o ponto final. Mas eu venho aqui através desse vídeo só para te dizer, e a palavra de Jesus você já tem? E a palavra de Jesus você já tem? Se você não tem, assista esse vídeo até o final. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem uma palavra para liberar para a sua vida, e essa palavra vai mudar esse diagnóstico de morte que talvez você tenha em mãos, e através da palavra de Jesus, o Senhor irá reverter essa situação. Quando ele chega, ele não sobe no monte, gente. Quando ele chega, ele não sobe no monte, ele fica no pé do monte, porque leproso naquela época não poderia ir para a sinagoga, leproso não poderia ir para o templo, e muito menos subir ao monte. Leproso naquela época não tinha privilégios nenhum, não tinha privilégios algum, ele não poderia fazer absolutamente nada. Ele fica no pé do monte porque naquela época, para subir ao monte era algo muito sério. Subir o monte era algo muito rigoroso. Hoje em dia, subir ao monte é comum. Hoje em dia tem pessoas que sobem o monte. Algumas sobem o monte para fazer turismo. Algumas sobem o monte para admirar a paisagem, mas ainda tem pessoas que sobem o monte para algo sério. Ainda tem pessoas que sobem o monte para buscar a presença gloriosa de Jesus. Esse homem, ele não sobe o monte porque, para começar, não era nem para ele estar ali. Para começar, não era nem para ele estar ali. Ele vai ficar no pé do monte, sabe por quê? Porque é melhor ficar no pé do monte esperando o milagre do que subir, ser apedrejado e morrer. Guarde isso. É melhor ficar no pé do monte esperando o milagre do que subir, ser apedrejado e morrer. Sabe por que muitas pessoas hoje em dia são apedrejadas? Porque dá motivos. Sabe por que muitas pessoas são apedrejadas hoje em dia? Porque dá motivos. O que mais tem hoje em dia é atiradores de pedra e apontadores de leprosos. O que mais tem hoje em dia é atiradores de pedras e apontadores de leprosos. A segunda lição que eu aprendo com esse camarada é que ele não vai dar motivo de escândalo. Ele não vai dar motivos de escândalo. Porque é melhor ficar no pé do monte leproso com vida do que subir leproso, ser apedrejado e morrer. Mas uma coisa que eu aprendo é que leproso não sentia absolutamente nada. Porque esse camarada vai subir ao monte se ele não vai sentir absolutamente nada? E quem está pregando não é qualquer um, quem está pregando é Jesus, é o Messias.
É melhor ficar no pé do monte do que subir e não sentir absolutamente nada. Hoje em dia tem muitos leprosos sentindo, subir no monte e dizendo: eu estou sentindo a presença, eu estou sentindo Jesus. Não está não, é mentira, porque leproso não sente absolutamente nada. Leproso, ele perde totalmente os sentidos do seu corpo, ele não sente absolutamente nada. Hoje em dia, antigamente a lepra antigamente, ela impregnava na pele. Hoje em dia a lepra, ela está impregnando no coração. Pessoas que têm ódio do próximo, tá leproso. Pessoas que querem ver a destruição do próximo, tá leproso. Pessoas que querem ver a queda do próximo, tá leproso. Pessoas que querem ver o mal do próximo, tá leproso. Fica no pé do monte, se limpa para depois subir. Essa é a palavra do Senhor. Quando Jesus ele desceu do monte, versículo de número 1, e aqui é porque eu acredito que ele não sobe no monte, porque o milagre não acontece em cima. O milagre não acontece quando Jesus está descendo. O milagre acontece quando Jesus está embaixo. Quando Jesus já havia descido do monte. Quando Jesus ele desceu. Mas uma lição que eu aprendo com esse camarada é que quando Jesus desceu do monte, ele se aproxima. Ele não tem vergonha de se aproximar. Tudo que ele quer é ficar limpo e distante de Jesus. Ele não ia ficar limpo, pelo contrário, ele ia morrer. Porque todos aqueles que se afastam de Jesus morrem. Todos aqueles que se afastam de Jesus perecem. Todos aqueles que ficam longe de Jesus morrem. Tudo que ele quer é ganhar vida. Então distante ele não iria receber vida. Então ele se aproxima de Jesus. A palavra do Senhor para a sua vida nessa noite é: se aproxima, meu filho. Eu não quero você longe, eu quero você perto. Quanto mais perto de Jesus, mais vida você terá. Mas quanto mais longe de Jesus você fica, mais perto da morte você se aproxima. Então a palavra do Senhor para a sua vida é: não se afasta, eu quero você mais perto da minha presença, para que eu possa te dar vida, para que eu possa te dar vida. Ele se aproxima. Quando ele se aproxima, mais uma lição que eu aprendo com esse leproso: quando ele se aproxima, antes de pedir, ele adora. Antes de pedir, ele adora. Porque quem se aproxima para pedir, muitas das vezes somos nós. Isso mesmo. Quem se aproxima para pedir, muitas vezes somos nós. Ele não vai se aproximar de Jesus dizendo: eu quero, me dá, eu quero. Não. Ele vai se aproximar de Jesus, mas antes de pedir, ele adora. Isso aqui mexe comigo, sabe por quê? Porque ele estava impedido de ir para o monte. Pegue isso. Ele estava impedido de ir para a sinagoga. Ele estava impedido de ir para o templo. Mas ele não estava impedido de adorar. Oh, glória! Ele não estava impedido de adorar, gente. Tem pessoas que até desejam vir para o templo. Tem pessoas que até desejam vir para a igreja. Deseja. Essa pessoa tem um desejo no seu coração. Mas o diabo, o acusador das nossas vidas, ele lança seta na mente dizendo: para que você vai para a igreja? Você errou. Para que você vai para o templo? Você falhou. Para que você vai para a igreja? Você está leproso. Você não é digno. Você não pode estar lá. Você não pode conviver naquele ambiente. O adversário das nossas almas até pode nos impedir. Ele pode nos impedir de ir para a igreja, de ir para o templo. Mas tem uma coisa que o
diabo não pode te impedir, é de você adorar, é de você adorar, é de você adorar. Então assim diz o Senhor, enquanto você se aproxima para adorar, hoje eu estou jogando por terra toda palavra de acusação que o diabo lançou na sua vida. Eu estou jogando por terra toda seta que o diabo lançou na sua mente, dizendo que você pode, dizendo que você não pode, que você não é capaz, que você não é digno. Assim diz o Senhor, enquanto você se aproxima para me adorar, eu estou jogando por terra todas as acusações do diabo ao teu respeito. Se aproxima, mas antes de se aproximar para pedir, se aproxima para adorar, meu filho. Se aproxima para adorar. Agora, olha mais uma lição que eu aprendo com esse camarada. Depois que ele adora, ele vai pedir. Mas ele não vai pedir de qualquer jeito. Ele vai pedir com sabedoria. Ele vai dizer para Jesus o seguinte: se queres, podes me tornar limpo. Se queres, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. O meu desejo é ser limpo. O meu desejo é ser purificado. Mas eu só serei se o Senhor quiser. Agora preste atenção. O meu pedido, o meu desejo, a minha vontade tem que estar encaixada, alinhada com a vontade de Deus. Não adianta nada eu querer e o Senhor não querer. Não adianta nada eu desejar, o Senhor não desejar. Não adianta nada eu pedir e essa não for a vontade de Deus para a minha vida. O meu pedido tem que estar alinhado com a vontade permissiva de Deus. Agora presta atenção, Ana, ela orou a vida toda, mas ela não foi atendida. Mas a partir do momento em que ela fez apenas uma oração inteligente, ela recebeu o milagre que ela desejava. Ana, ela se aproximou de Jesus em oração e disse: Senhor, se o Senhor me deres um filho varão, um filho homem, eu entregarei ele ao teu altar. Eu darei ele ao teu tabernáculo, ao teu templo, eu entregarei. Quando o Senhor ouve essa oração, eu posso imaginar o Senhor dizendo para Ana: Ana, fechou, eu aceito. Está encaixando, Ana, sabe por quê? Porque eu quero um sacerdote. Porque eu quero um sacerdote. E a sua vontade, o seu pedido, o seu querer está encaixado com a minha vontade. Ei, pegue isso. Deus não vai te dar nada. Deus não vai te dar nada daquilo que vai te afastar dos projetos dele para a sua vida. Deus, ele não vai fazer você receber algo que te afaste do projeto que ele tem preparado para a sua vida. Aprenda uma coisa: não é quanto tempo eu peço, é como eu peço. Não é quanto tempo eu oro, é como eu estou orando. Ele vai dizer: Senhor, se queres, podes me tornar limpo. Agora tem algo que eu aprendo com Jesus. Versículo de número 3. Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a mão. Nós precisamos aprender isso com Jesus. Nós temos que aprender com Jesus. Jesus, ele não vai tacar pedra naquele leproso. Jesus não vai tacar pedra naquele leproso. Jesus vai estender as mãos. Sabe por quê?
Porque nós precisamos de menos tacadores de pedras e mais pessoas que estendem as mãos. É isso mesmo. Nós precisamos de menos tacadores de pedras e mais pessoas que estendem as mãos. Não é só porque aquele camarada estava leproso que ele não deixou de ser humano. Não é porque aquele camarada estava leproso que ele deixou de ser humano. Não é porque tem pessoas que erram, que falham, que caem, que tropeçam, que vacila, que essa pessoa vai deixar de ser humano. Que nós iremos ser melhor do que essas pessoas de maneira nenhuma. Tem pessoas que não precisam de pedras. Tem pessoas que precisam de mãos estendidas. Tem pessoas que não precisam de dedos apontados. Tem pessoas que precisam de mãos estendidas. Para você que gosta de tacar pedras naquele que erra, para você que gosta de apontar o dedo e falar mal daquele que erra, sinto muito em te dizer, não sei para que céu você está indo, porque o céu aonde Cristo habita, não existe tacadores de pedra, não existe apontadores de erros, existe mãos estendidas para colocar aquele que caiu de pé novamente. Existem mãos estendidas para dar oportunidade para aqueles que errou novamente. Sabe por quê? Porque ele não deixou de ser humano. Ele não deixou de ser humano. Jesus estende as mãos, toca nele e diz: eu quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. Assim diz o Senhor: receba a purificação no seu coração, receba a purificação na sua vida, receba a purificação na sua alma, no seu espírito, no seu ser. Receba a purificação, seja restaurado, seja limpo, seja perdoado pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Aprenda essas lições com o leproso. Se arrisca, não aceita o diagnóstico de morte. Aprenda essas lições com o leproso. Não dê motivos para escândalo. Fica no pé do monte mesmo. Aprenda lições com o leproso. Se aproxima, não tenha medo. Aprenda essas lições com o leproso. Antes de pedir, adora. E depois peça com sabedoria. E seja atendido para a glória de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações. Deixa o comentário, amém? Seja edificado. Veja outros vídeos que tem nesse canal de edificação para a sua vida. Nos ajude. Divulgue esse canal. Em breve vai ter novidades chegando para a sua alma, para a sua vida nesse canal, amém? Que Deus abençoe a sua vida e permaneça na paz do Senhor Jesus Cristo.